Olá, galerinha. Agora nós iremos fazer a correção da atividade de sistema de numeração. Primeira questão nós temos, marque a alternativa que apresenta como se lê o número, aí tem um número aí, né? 1080. O ideal seria fazer o quadro de valores. Você ia perceber que o 1 ficaria na unidade de milhar, o 0 na centena, o 8 na dezena e o outro 0 na unidade. Então, nós leríamos 1080, letra B. Segunda questão. A alternativa que apresenta um número com duas ordens é: o que é ordens? Ordem é a quantidade de algarismo que tem. Então, na letra A, você pode perceber que tem 4 algarismos. Então, tem 4 ordens. Na letra B, 3 ordens. E a letra C é o que queremos, 2 ordens. Letra D só tem uma. Então, a alternativa certa é a letra C. Terceira questão. O número 3.088.167 se encontra em qual alternativa? Para responder essa questão, nós fazemos o quadro de valores. No quadro de valores aí nós temos, de trás para frente, da direita para a esquerda, nós temos unidade de milhar, dezena, centena, unidade de milhar, unidade simples, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e unidade de milhão. 3 milhões, se é 3 milhões é unidade, então na unidade de milhão colocamos o 3. 88, 80 na dezena de milhar, o 8 na unidade de milhar, 167, o 1 ficaria na centena, o D na dezena, o 6 de 60 e o 7 na unidade. Como a centena ficaria sem nenhum algarismo, a gente completa com o 0. Então, a alternativa certa seria a letra A, 3.088.167. Quarta questão. O algarismo que se encontra na ordem da dezena de milhar no número 781.656 é. Para isso, novamente fazemos o quadro de valores e distribuímos os algarismos. 781.000. O 7, colocando, né, de trás para frente, ficaria o 6 na unidade, o 5 na dezena, na centena o 6, o 1 na unidade de milhar, o 8 na dezena de milhar e o 7 na centena de milhar. Então, ele pergunta qual o algarismo que se encontra na dezena de milhar. Então, na dezena de milhar nós temos o algarismo 8, letra D. Quinta questão, o número 6.000, tem um número aí escrito, né? Ele pergunta como é que é escrito corretamente. É por extenso. Então, aí nós temos o quê? 6.665, letra A. Essa daí também pode ser feito pelo quadro de valores, né? Você faz o quadro e distribui os números, você vai ver que o 6 fica na unidade de milhar, o outro 6 na centena, o outro 6 na dezena e o 5 na unidade. Sexta questão. Qual o número representado no ábaco abaixo? É fácil. Só é você colocar quantas pecinhas tem em cada um. Você vai ver aí que no primeiro, na unidade, né, de trás para frente, tem 2. Na dezena tem 3. Na centena tem 4. Na unidade de milhar tem 2. E na dezena de milhar, 3. Então, esse número está em qual alternativa? Letra D. 32.432. Sétima questão. Considere os números 3, 8 e 5. Quantos números de 3 algarismos podemos formar sem repetir os algarismos? Então, vamos ver aqui os números que a gente pode formar. Nós podemos formar o 385, o 358, o 853, o 835, 538 e 583. Quantos algarismos? 6 algarismos diferentes. Letra C. Oitava, a decomposição correta do número. Aí tem aí, ó, 10.314. Vamos fazer aqui no quadro de valores. No quadro de valores nós temos uma dezena de milhar, né? Porque o 1 está onde? Na dezena. Nós distribuímos, né, de trás para frente, da unidade para frente. Então, o 4 fica na unidade, o 1 na dezena, o 3 na centena, o 0 na unidade de milhar e 1 na dezena de milhar. Então, a gente tem uma dezena,
Aí a gente não tem nenhuma unidade de milhar, mas aí não tem, né? Então nós temos uma dezena, 3 centenas, uma dezena e 4 unidades. Letra C. Nona questão. Escreva como se lê o número apresentado no ábaco abaixo. Igual aquela outra lá, né? Nós vamos ter 4 na unidade, nenhum na dezena, 2 na centena, 5 na unidade de milhar e 4 na dezena de milhar. Como que a gente lê esse número? 45.204. Letra A. Próxima questão. O valor posicional do número 4, respectivamente nos números 46 e 64. Vamos lá. No primeiro aí, 46, o 4 fica na dezena e o 6 na unidade. Então, aí, no caso, ele é dezena. Só tem uma alternativa, né? Letra B. Mas, tirando aqui, terminando a questão, nós temos no 2, 64, o 6 na dezena e na unidade o 4. Então, letra B. Observe, 11ª. Observe o número 4.527.831 e marque a alternativa correta. Vamos lá. Ele pergunta quantas classes e quantas ordens. Você pode ver aqui, ó, no quadro de valores, que ao distribuir o número, sempre de trás para frente, temos o 1 na unidade, o 3 na dezena, o 8 na centena, o 7 na unidade de milhar, o 2 na dezena de milhar, o 5 na centena de milhar e o 4 na unidade de milhões. O que é classe? Você pode ver aí que no nosso quadro de valores, nós temos 3 classes. Classe das unidades simples, classe das unidades de milhares e a classe das unidades de milhões. Então, aí, esse número vai ter o quê? 3 classes, né? Classe, ele está na classe das unidades simples, ele está na classe dos milhares e ele está na classe dos bilhões. A classe dos milhões não está completa, mas tem número na classe dos milhões, então ele vai ter 3 classes. E ordem, o que é ordem? Ordem é a quantidade de algarismo que tem. Tem quantos algarismos aí? Tem 7 algarismos. Então, letra D. Tem 3 classes. Classe das unidades simples, milhares e milhões, e 7 ordens. Quem são as ordens? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e unidade de milhão. Certo? 12ª. O professor pediu ao Leandro decompor um número e ele fez da seguinte forma: 7 vezes 1000, mais 6 vezes 100, mais 4 vezes 1. Qual foi o número pedido pelo professor? Então, vamos lá. Ele disse que o número é 7 vezes 1000, 6 vezes 100, mais 4 vezes 1. 7 vezes 1000 dá 7.000. 6 vezes 100 dá 600. 4 vezes 1 dá 4. Então, somando tudo, nós vamos ter 7.604. Letra C. Então, era isso, galera. Faça a correção no caderno de vocês e qualquer dúvida, pode me procurar, certo?